Como deuses adormecidos pela hipnose do cotidiano, renunciamos à nossa capacidade de pensar, refletir, questionar e inovar. Seguimos como autômatos em ritmo alucinante, em direção ao nada. Até quando? Os sinos já estão tocando a última chamada, avisando a hora de despertar. O momento é agora. Quem ouvirá? Eu vou ouvir aqui uma coisa, rapidinho, antes de explicar quem escreveu e por quê. Em momentos mais difíceis, dê apenas um passo. Essa sabedoria toda está nesse livro que a Ana Sharp está lançando agora, chamado Reflexões, e é com quem a gente vai conversar nesse programa de hoje. Ana, bom, infelizmente eu não li ainda seus livros, eu estou aqui conversando com você há um tempão, aliás, estou ávida de conversar toda a tua história, né? A gente pode começar conversando como que tudo isso começou, quer dizer, o que eu sei de você é que você se formou em física. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com você, Patrícia. Obrigada. Na realidade, eu não me formei em física. Eu estudei física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em um determinado momento eu tive um grande insight em plena sala de aula e foi aí que começou tudo. Insight para as pessoas, que às vezes essa linguagem fica um pouco específica. Claro, eu tive assim uma visão maior daquilo que eu estava aprendendo. Entrou por um canal diferente, uma compreensão assim total de algumas leis de física e como eu poderia aplicá-las na minha vida. Foi um momento, Patrícia, em que minha vida estava assim por terra, né? Aquele grande momento de crise, eu tinha 30 e muitos anos, estava separada, estava endividada, tinha uma fábrica falida. Fábrica de quem? Tinha uma fábrica de roupa. E estava muito perdida dentro de mim mesma. E nesse dia a compreensão chegou de uma forma... Foi um instante, acho que de iluminação. Quando a gente fala iluminação, são esses momentos assim que a gente compreende, né? Mais do que entende. E eu voltei para casa, nunca mais voltei à faculdade, porque fui colocar em prática o que eu estava aprendendo. Esse insight levou um tempão ou foi uma coisa assim rápida? Foi um tempão. Foi um tempão. Eu não sei como é que eu voltei para casa, como é que eu saí lá do fundão. Até hoje eu não sei como eu cheguei em casa. Você acha que um momento assim como esse precisa de ser antecedido por uma grande crise, alguma coisa assim? Olha, não necessariamente. Hoje eu tenho certeza e, portanto, não sou apologista de que para crescer é preciso sofrer. Não acredito nisso, não. Eu acho que o sofrimento é para aqueles que não enxergam como eu, né? Eu precisei sofrer muito. Então, aprendi. Hoje, graças a Deus, eu fico atenta aos sinais do universo e continuo crescendo, mas na alegria, no prazer. Não há necessidade de crescer no sofrimento. Voltando à história, eu cheguei em casa e comecei a ver de que forma eu poderia colocar em prática o que eu tinha compreendido, né? Através da terceira lei de Newton, através da teoria do universo holográfico. E comecei a colocar em prática na minha vida. Eu tinha muita coisa para consertar, então foi assim um ano praticando, né, e estudando. Aí eu passei a estudar muito física, estudo até hoje, mas a física conceitual, a física das significações, ou seja, tirar da equação e ver qual é o conceito da lei e como é que eu posso aplicá-la na minha vida. Eu acho, Patrícia, que esse é um dos porquês da nossa infelicidade. A gente não sabe como é que o nosso mundo funciona. Então não aproveita, né, o que a gente pode aproveitar para ser feliz. O que é física conceitual? Como é que você vai aplicar a lei de ação e reação, a terceira lei de Newton na sua vida? De uma forma prática. Isso é a física conceitual, né? Como é que você vai aplicar o conhecimento, a teoria de David Bohm do universo holográfico? Então, eu posso aplicar na prática, sabendo que a visão que eu tenho de um evento é só minha. Ninguém mais a tem. Portanto, eu não vou batalhar por quem tem razão, porque eu sei que você tem uma outra visão que também está correta. Nós podemos nos aproximar, mas nunca será a mesma visão. Então, dá para compreender as diferenças e dá para entender por que uma pessoa está reagindo a um evento de uma forma completamente diferente da minha, por exemplo.
É o que eu estava lendo sobre você, que você estudou, você fez um caminho enorme filosófico espiritual, não é? Claro. Paralelo a isso. Paralelo a isso. Isso foi o start, né? Foi o começo, foi o princípio de tudo. Mas partindo daí, o que eu fiz? A minha mudança foi tão grande que meu marido, inclusive na época, me deu muita força. Eu fui para a Califórnia no final dos anos 70, quando estava começando aquele boom de terapias alternativas, comunidades, né? De comunidades, Exalém, vários institutos. Então lá eu fui me submetendo, eu ia 3, 4 vezes por ano, me submetia a várias terapias alternativas e as que eu gostava, achava que tinham trazido algum resultado para mim, eu fazia o treinamento e a formação. Mas ficou um curso, que é um workshop de 20 horas, que hoje eu dou no mundo inteiro, né? Eu dou em todos os países da Europa, todos não, mas enfim, muitos, mais de 10 países da Europa, nos Estados Unidos e muito no Brasil, né? Aqui no Rio, lá em São Paulo, onde eu estou morando atualmente. Esse é o curso que, como é que é o nome? O Caminho Real, né? Que são 3 dias. Exatamente, são 20 horas de trabalho. Eu costumo dizer que eu tenho 3 coisas que foram fundamentais em tudo que eu fiz, e eu fiz muita coisa em termos de autoconhecimento e de busca. A primeira foi a física, continua sendo. A segunda foi um curso em milagres, né, que é um trabalho recebido por uma psiquiatra que já faleceu, a Helen Schucman, da Universidade de Nova York. E eu continuo usando esse livro como um livro de estudos e como manutenção do meu trabalho. Faço isso já há 15 anos, que eu, em cima desse livro, um curso de milagres, eu dou reuniões na minha casa, toda quinta-feira no Rio e toda terça-feira na minha casa de São Paulo. O terceiro grande salto foi o Caminho de Santiago, que foi uma maravilha, foi uma preciosidade. Para lembrar aqui dos livros, Ana, qual foi o seu primeiro livro? Foi a Magia do Caminho Real, né, que é sobre o Caminho de Santiago, onde eu faço um paralelo entre o caminho, determinados acontecimentos do Caminho de Santiago, na Espanha, e a minha vida. O Caminho de Santiago é um capítulo à parte, que daqui a pouco a gente volta nele. O segundo foi o Resgate de um Casamento. Isso é você? Não sou eu. Podia ser, bonito. Pois é linda. E o Reflexões, que é o último livro, que é o livro que ela está lançando agora. E que foi esse que eu li aqui no início, que é um livro para a gente acordar de manhã e abrir e ler um recadinho para o dia, ou então de noite, ou então numa hora difícil, numa hora de dúvida. É aqueles livros assim, oráculo, né? Para as pessoas que gostam mesmo de pensar, né? E questionar as suas verdades. Mas eu gosto dessa coisa do recadinho pro dia, de você fundamental. Ficar pensando, acho que não é por acaso que a gente tem esses livrinhos assim. É um livrinho de cabeceira, de bolsa, para deixar no carro, né, para acalmar. Agora, eu quero conversar mais sobre o Caminho de Santiago, mas a gente resolveu deixar essa história para outra semana, porque não ia dar tempo. Então, até semana que vem.